Empréstimos colateralizados em Bitcoin, os chamados Bitcoin-backed loans. E aí, eles valem a pena ou não? Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente toda semana em todos os canais, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, no WhatsApp, e a resposta não é nada simples, tá? De um lado, você tem uma galera falando que é a estratégia mais genial do mundo, porque você pega dinheiro sem vender o seu Bitcoin, não paga imposto e assim mantém a sua exposição à melhor reserva de valor da face da Terra. E do outro lado, você tem uma outra galera que diz que é uma armadilha mortal que pode te fazer perder todo o seu stack de Bitcoin se a gente de repente tiver um evento com uma queda brusca no preço. E sabe o que é o pior de tudo? Os dois lados meio que têm razão. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quando essa estratégia faz sentido, quando é uma péssima ideia e principalmente como você faz para analisar o risco de cada plataforma para ver a melhor opção para você e não cair em furada. E aí pessoal, eu sou o Bernardo, essa aqui é a Better Money, um lugar onde a gente fala única e exclusivamente sobre o melhor dinheiro da face da Terra. O único dinheiro que o governo ainda não descobriu como imprimir, como confiscar e nem como enviar para financiar o metrô de Caracas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais discutidos e poderosos do universo do Bitcoin, os empréstimos colateralizados por Bitcoin, ou Bitcoin-backed loans. E olha, eu vou ser bem direto com vocês, não é um negócio que eu uso pessoalmente, eu já testei, mas não sou um usuário assíduo. Tenho que confessar que esse assunto divide opinião como poucos outros. Você tem gente que vê isso como uma evolução natural do Bitcoin, a financiarização do Bitcoin, o desenvolvimento no mercado de capitais, e tem gente que vê como mais uma armadilha para roubar seus suados Bitcoins que você conquistou com muito trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dois no octógono, os dois argumentos, para eles se duelarem. A gente vai analisar os casos de uso reais, falar sobre o principal benefício, que é o benefício fiscal, e para quem ele não se aplica, e o mais importante, qual que é a mentalidade correta que você precisa ter para não transformar essa ferramenta que pode ser muito útil em uma arma de autodestruição financeira. E no final eu vou te mostrar uma ferramenta prática que poucas pessoas conhecem, que é muito útil para você comparar as principais plataformas de Bitcoin-backed loans e analisar o risco de cada uma. Fica comigo porque entender isso pode ser a diferença entre usar o seu Bitcoin para construir riqueza geracional ou ser liquidado no próximo bear market. Bom, vamos lá, vamos colocar os dois lados no ringue frente a frente. De um lado, os apoiadores dos Bitcoin-backed loans, os evangelistas. Essa galera defende que tomar um empréstimo com o Bitcoin como garantia é a jogada mais inteligente que um hodler pode fazer. E eles têm argumentos sólidos. Primeiro, o mais importante, que é a eficiência fiscal. Quando você compra Bitcoin declarado e você vende Bitcoin na exchange declaradinho, bonitinho, você, ao vender, tendo lucro, gera um evento tributável, imposto sobre ganho de capital. Então a Receita Federal está ali ligada e está com a mãozinha esperando para você pagar a parte dela. Você já sabe bem como é, morando no Brasil, todo mundo conhece. Agora, quando você pega um empréstimo colateralizado em Bitcoin, você acessa a liquidez sem necessariamente ter que vender o ativo e sem gerar esse evento tributável. Então você não realiza lucro e, portanto, não tem imposto para pagar, não tem DARF. Segundo ponto é a estratégia que os grandes sempre usam. Lembra do Maurício de Bartolomeu, que veio aqui no canal dar o relato dele de como ele escapou da Venezuela? Ele é CSO e fundador da Ledger, uma empresa de Bitcoin-backed loans, uma das maiores. Numa entrevista recente ele disse: se os maiores balanços do planeta Terra, os balanços patrimoniais de grandes instituições, não vendem Bitcoin, por que eu deveria vender? E faz todo sentido. O Saylor e a Strategy não estão vendendo, só estão comprando. Os governos não vendem, com exceção da Alemanha, que deu um surto psicótico, resolveu vender e desovar todos os seus Bitcoins e se arrependeu amargamente. A maioria dos países estão aí confiscando, minerando e comprando Bitcoin e não vendendo. Eles emitem dívida e com essa dívida eles se alavancam. O Bitcoin-backed loan nada mais é do que a forma do cara comum, do indivíduo como eu e como você, de replicar essa mesma estratégia sofisticada. E o terceiro é a inclusão financeira real. Porque, cara, com o Bitcoin-backed loans você pode esquecer de uma vez por toda a injustiça e a desigualdade que tem no sistema monetário bancário global. Com as plataformas de empréstimo colateralizados em Bitcoin, você literalmente tem uma pessoa em Manhattan e uma pessoa em Bangladesh e uma pessoa no Butão, todas com as mesmas, acesso às mesmas taxas e as mesmas condições para o mesmo serviço. O código do Bitcoin não está nem aí se você tem passaporte bom, passaporte ruim, qual é a sua cor da pele, qual é o seu score de crédito. É meritocracia pura que só o Bitcoin pode te oferecer. Agora, do outro lado, vamos trazer os argumentos dos críticos dos Bitcoin-backed loans. Eles olham para tudo isso e veem uma catástrofe esperando para acontecer. O argumento deles é brutalmente simples e se resume a uma palavra:
volatilidade. O principal risco é a chamada de margem e a liquidação forçada. Ao analisar várias plataformas de Bitcoin Backed Loans e vários conteúdos a respeito, eu vi que a matemática é bem cruel muitas vezes. Então você pode tomar um empréstimo, digamos, com um LTV, que é o Loan to Value, ou seja, é o quanto o empréstimo representa do montante que você está colocando em colateral. Digamos que você tem um LTV de 50%. Então se você botar 100 mil reais de Bitcoin em colateral, você teria um empréstimo de um limite de 50 mil reais de crédito, certo? Então você toma um empréstimo com um LTV de 50% e apenas uma queda de 30% no preço, que você sabe, é apenas um dia comum aí no Bitcoin, uma semana ruim pode cair 30%, isso já pode acionar uma chamada de margem. E se você tiver numa situação que você deveria evitar, que nem a praga, de você não ter mais capital para colocar, para aportar na plataforma, ela literalmente vai liquidar o seu Bitcoin sem te consultar, sem falar mais nada. Ela não vai tomar o seu risco de crédito e, portanto, você não deveria se colocar nessa situação nunca, não importa o que aconteça. Você vai ter seus Bitcoins liquidados, todo aquele dinheiro que você colocou em colateral evaporando, e isso é muito, muito doloroso. Tenho bons amigos aí que já aconteceu com eles e não recomendo. Você pode ver boa parte do seu stack evaporado do dia para noite. E óbvio, na pior condição de preço possível, que é aquele momento da liquidação. Então você não apenas perde seu Bitcoin, como você realiza a perda e ainda pode acabar devendo dinheiro. É o pesadelo para qualquer long-term hodler. Segundo argumento anti-Bitcoin Backed Loans é o risco de contraparte. Lembra da BlockFi e da Celsius que implodiram lá em 2022 na época da FTX também? Então, eles pegavam os bitcoins dos clientes, prometiam rendimentos seguros e depois emprestavam para fundos de hedge funds alavancados e para diversas outras finalidades. Quando o mercado virou e o preço derreteu, tudo virou pó. E como dizia Warren Buffett, quando a maré baixa, a gente descobre quem está nadando pelado. Pois é, foi isso que aconteceu. A promessa de custódia segura se revelou uma gigantesca mentira. Muita gente acabou ficando sem seus bitcoins. Terceiro ponto contra: a complexidade, especialmente quando você está falando aí de modelos que são mais seguros, como por exemplo com DeFi e Multisig. Tem uma plataforma chamada Debify em que você pode sincronizar com a sua hard wallet, com a sua cold card, por exemplo, e com isso você tem uma chave, a plataforma tem uma outra chave e a pessoa, a outra contraparte que está te emprestando os fundos, tem uma outra chave. É muito mais seguro, você tem uma garantia de não rehipotecação, que é o item que a gente acabou de falar, porém é muito mais complexo e se você fizer alguma coisa errada, você pode acabar sem os seus fundos e ter eles perdidos para sempre, o que pode doer demais. Envolve hardware wallets, múltiplas chaves, seed phrases, etc. Para o iniciante pode ser um pesadelo. Então, cara, a gente tem de um lado a promessa de otimização fiscal, acesso a capital, e do outro, risco real de liquidação e perda total do seu montante que você colocou ali em garantia. A questão não é quem está certo, mas em que contexto cada um dos argumentos se aplica. Beleza, então agora que a gente já entendeu o duelo de ideias, vamos ser totalmente práticos. Por quê? E para que as pessoas realmente usam esses empréstimos? Qual que é a mentalidade que separa aqueles que fazem o uso inteligente dos idiotas? O primeiro caso de uso legítimo e talvez o mais defensável de todos é para emergências e despesas pontuais. Porque você sabe, a vida acontece. Um belo dia você pode ter um acidente, um gasto médico inesperado, uma viagem de emergência de última hora, um reparo inadiável na sua casa. E se você tem disciplina financeira, mas for pego de surpresa, você consegue acessar a liquidez do seu patrimônio que está ali guardado para o longo prazo em Bitcoin, sem ter que vendê-lo e gerando um evento tributável à toa. Você resolve o problema, mas depois foca em quitar o empréstimo o mais rápido possível. O segundo caso é para aproveitar oportunidades de investimento que geram fluxo de caixa. Um dos vídeos que eu assisti quando eu estava pesquisando aqui para fazer esse vídeo, mostrava um cara que pegou um empréstimo para comprar uma agência de seguros. A agência gerava um fluxo de caixa mensal mais do que suficiente para pagar as parcelas do empréstimo. Então, em menos de 12 meses, o empréstimo estava quitado, ele era dono da agência, ele não vendeu um único satoshi. Isso sim é o que eu chamo de usar a dívida de forma inteligente. Agora, onde que o negócio começa a ficar perigoso? Quando você toma um empréstimo colateralizado em Bitcoin para comprar mais Bitcoin, ou quando você pega esse empréstimo para comprar algo supérfluo, algo que não gera fluxo de caixa e que talvez você não tenha dinheiro para bancar, isso pode ser bastante irresponsável. Pegar um empréstimo para comprar mais Bitcoin é o caminho mais rápido para a ruína, porque você está basicamente dobrando a aposta na volatilidade e uma queda abrupta no preço pode atingir nas duas frentes, tanto no seu colateral quanto no ativo que você acabou de comprar. É uma receita rápida para ser liquidado. Isso é algo que eu preciso que você entenda. Bitcoin Backed Loans não são uma impressora de dinheiro. Nós, eu, você, réis mortais, não somos bancos centrais. Se você
consistentemente gastar mais do que você ganha, cedo ou tarde não vai ser nenhuma manobra financeira que vai te salvar da ruína. Você vai quebrar. E usar os empréstimos para financiar um padrão de vida insustentável é a mesma coisa que tentar apagar um incêndio com gasolina. A mentalidade correta é a seguinte: se você tem uma vida financeira regrada, ganha mais do que gasta e acumula satoshinhos todo mês, você provavelmente nunca vai precisar de um Bitcoin Backed Loan. Isso é maravilhoso. E aqui vale uma analogia com o mundo das finanças tradicionais. A melhor hora de você pegar um empréstimo é quando você não precisa do dinheiro. No sistema bancário tradicional, quando você está bem financeiramente, com renda estável e com reservas, o banco adora te emprestar dinheiro com as melhores condições possíveis. Agora, quando você está na pindaíba, quando você realmente precisa do banco para sobreviver, aí as portas se fecham e ele não quer te dar dinheiro, certo? A mesma lógica se aplica aqui aos Bitcoin Backed Loans. Você deveria estar numa posição onde você não precisa desse dinheiro, desse serviço, mas você escolhe usar porque pode ser estratégico naquele momento pontual. Você está contando com esse empréstimo para pagar as contas do mês, cara, você está numa posição bem arriscada. Tá tudo errado, você devia parar e refletir. Você não está escolhendo, você está precisando. E isso muda completamente a dinâmica de risco desse negócio. Agora, antes da gente falar sobre a ferramenta que eu uso para analisar qual a melhor plataforma, eu preciso compartilhar com vocês um critério que, na minha opinião, é fundamental. Sempre dê preferência para as plataformas que são Bitcoin only, ok? Se a resposta for não é Bitcoin only, você pode usar shitcoins, eu descartaria imediatamente. E eu vou te explicar por quê. Se uma plataforma oferece empréstimos colateralizados em Ethereum, em Solana ou em qualquer outra shitcoin, ou se você tem que pegar os seus bitcoins, embrulhar eles numa outra rede fazendo wrapped Bitcoin e colocar na rede Ethereum ou em qualquer outra, cara, isso traz uma série de riscos adicionais que talvez você não faça a menor ideia. Mas o mais importante ainda é que isso é um indicativo de que você está lidando com gente que tem a bússola moral desalinhada. Pensa comigo, uma empresa que entende verdadeiramente o Bitcoin, que entende que ele é o único ativo monetário digital escasso e descentralizado, por que diabos ela vai oferecer empréstimos em Ethereum, em Solana ou em qualquer outra moeda? A resposta é simples, porque eles estão mais interessados em capturar a taxa de qualquer lugar do que de construir algo sólido, de construir os trilhos para o novo mercado de capitais global. E se eles têm incentivos desalinhados na escolha dos ativos, qual garantia você tem que eles não vão ter incentivos desalinhados também na gestão do seu colateral? É muito mais provável que uma empresa que aceita 47 tipos diferentes de criptos vá rehipotecar seus bitcoins, fazer apostas arriscadas com eles ou esconder algum risco que você nem imagina, concorda? Empresas Bitcoin only têm skin in the game, elas apostaram tudo no Bitcoin. Se o Bitcoin falhar, elas falham. Isso cria um alinhamento de incentivos natural, que é o alinhamento que a gente tem aqui na Better Money também. Já empresas que tratam Bitcoin como apenas mais uma commodity num cardápio de 200, 300, 400 opções, elas vão te tratar como mais um cliente numa linha de produção, mais uma linha na planilha deles, só para extrair mais taxa. Portanto, minha regra de bolso, Bitcoin only sempre. Se você quer paz de espírito, se você quer lidar com gente correta, então trabalhe com essas empresas que são Bitcoin only. Caso contrário, você vai estar sempre sujeito a riscos que muitas vezes desconhece. Isso não é paranoia minha, isso é gestão de risco baseada em incentivos. E incentivos são tudo, como você bem deve ter estudado ao ler economia austríaca. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos pular para a prática. Como que a gente faz para comparar as dezenas de plataformas que existem por aí? Cada uma com as suas taxas, seus LTVs e principalmente os seus riscos ocultos. Eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu considero essencial se você está pensando em dar esse passo e tomar um empréstimo colateralizado em Bitcoin. O nome dessa plataforma, desse site é Zone21, como vocês podem ver aqui. Zone21.com. Cara, esse site não é patrocinador, não estou ganhando nada com isso, mas simplesmente é uma ferramenta extremamente útil e muito inteligente, criada por Bitcoiners para Bitcoiners. E o objetivo deles é simples, é criar um modelo de risco proprietário transparente para você avaliar e comparar as diferentes ofertas de empréstimos colateralizados em Bitcoin que existem no mercado. Eles analisam 13 fatores diferentes para cada plataforma e geram um score de risco de 0 a 100, onde quanto menor for o score, a nota, melhor. Ok? Vamos olhar junto as variáveis que eles usam. Isso aqui é uma verdadeira aula de gestão de risco. Primeiro, colateral. É Bitcoin nativo ou é um Bitcoin de mentira ou um wrapped Bitcoin? A gente está mensurando aqui risco de contraparte. Segundo, rehipotecação. A plataforma pode usar seu Bitcoin para outras coisas? Se a resposta for sim, tem que fugir, porque foi isso que quebrou BlockFi, Celsius e companhia. Terceiro, custódia. Quem é o real detentor das chaves?
É um multisig onde você guarda uma das chaves e você consegue ver que seus bitcoins estão ali parados, ou você entrega 100% do controle. Quarto, oráculo, ou seja, quem define o preço do Bitcoin para determinar se deve acontecer uma liquidação. É uma fonte única e manipulável, portanto, ou então é um sistema robusto que diversifica e pega diferentes fontes, mais difícil de manipular o preço. Depois tem o Liquidation Buffer, ou seja, uma espécie de margem de segurança. Qual que é a margem de segurança do seu empréstimo? Qual é a diferença entre o LTV do empréstimo e o LTV da liquidação? Portanto, eles pegam todas essas variáveis, colocam em uma fórmula com pesos atribuídos, você pode olhar aqui, até customizar se você quiser, mudar os pesos de cada uma, tá? Tem uma série de variáveis aqui, e aí você atribui a nota sob o seu critério ou sob o critério padrão que eles utilizam. E as plataformas são divididas em cores. Cada cor tem verde, que é baixo risco, como essa daqui, cadê? 29, low. Amarelo, que é médio risco. Laranja, que é alto risco. E vermelho, extremamente alto, crítico. Então vamos analisar um exemplo prático. A plataforma com o menor score de crédito, com um score de risco aqui, a melhor de todas, é a Unchained. Unchained, como vocês sabem, uma das plataformas mais confiáveis de multisig assistido, e eles também têm esse serviço de empréstimos. E por eles já oferecerem serviço de multisig, uma das coisas que diferencia eles aqui é o fato de que a rehipotecação é completamente impossível, dado que você tem uma das chaves e consegue garantir que seus bitcoins não serão movidos. Além disso, o que a Unchained tem de diferencial? A custódia é nota 2 de 10. Cadê? Deixa eu ver aqui. Custódia. Vamos ver os detalhes do Unchained. Aqui tem todos os detalhes por plataforma. Então, aqui no Unchained a gente vê hipotecação zero chance de acontecer, impossível. Custódia. Quem consegue mover as moedas? Aí tem aqui. Como é um 2 de 3 multisig, é impossível, nota maravilhosa. Ninguém pode mover os fundos sozinhos. Além disso, colateral. Cadê colateral? Nota 0 de 10, nota máxima. Ou seja, não é Wrapped Bitcoin, não é promessa de Bitcoin, é literalmente UTXO, pedaço, saldo de Bitcoin não gasto na blockchain. E aonde que a Unchained deixa a desejar? Aonde que eles perdem pontos? Aqui na questão do oráculo, ou seja, eles utilizam apenas um price feed, uma fonte de preço, que é a API do Bitstamp, e portanto, se acontecer alguma aberração, alguma distorção lá no gráfico, pode ser que isso vire gatilho para um evento de liquidação que está indevida, que está errada. O que mais? Privacy. Privacidade, onde temos privacidade aqui. O fato deles serem uma empresa regulada e solicitar todo o KYC completo, você tem que botar documentos e preencher cadastro e etc, faz com que você tenha menos privacidade, e aí eles acabam perdendo aqui na nota. Cara, vocês percebem como essa ferramenta te dá um raio-x completíssimo da operação de cada plataforma dessa? Você deixa de ser um passageiro cego e você passa a ser um piloto completamente informado. Antes de sequer pensar em pegar um empréstimo lastreado em Bitcoin, você precisa vir aqui na zone21.com e estudar as plataformas, entender por que tem uma com score 29, outra com score 76 e decidir qual nível de risco você está disposto a aceitar. Lembrete importante, nem todas essas plataformas aqui atendem clientes brasileiros. Se eu não me engano, a melhor de todas, a Unchained, não oferece serviço de empréstimos colateralizados em Bitcoin para fora dos Estados Unidos, o que é uma pena porque ela é a melhor e mais segura aqui. Mas você tem outros serviços como a Debify, a Ledden do Maurício de Bartolomeu e outros, Strike do Jack Mollers. Então você pode vir aqui analisar e ver o que é melhor para você, que atende melhor às suas necessidades. Então, depois de tudo isso, ainda permanece a pergunta: Bernardo, Bitcoin Backed Loans valem a pena ou não? E a resposta, como quase tudo na vida, é que depende. Para o investidor disciplinado que entende os riscos desse negócio, que vai usar para uma emergência pontual ou para uma oportunidade de investimento clara e com fluxo de caixa, e que faz uma gestão de risco conservadora, sim, os Bitcoin Backed Loans podem ser uma ferramenta poderosíssima. Agora, para o cara que é indisciplinado, que é ganancioso, que busca atalhos para um estilo de vida que muitas vezes ele não pode bancar, pode sim ser uma armadilha mortal que vai levar ele a perder todo o seu patrimônio. O principal benefício, que é a eficiência fiscal, como a gente falou, ele só é realmente relevante se você opera nas exchanges centralizadas e, portanto, declara todos os seus ganhos. Agora, se você já vive no mundo P2P, esse benefício é muito menor para você. No fim do dia, a lição mais importante é a mesma de sempre. Você deve ganhar mais do que você gasta.
Então você deve permanecer humilde e acumular satoshis. É sempre bom ter uma reserva de emergência em fiat para surpresas que são inesperadas. E se você seguir esses mandamentos, provavelmente você nunca vai precisar de um Bitcoin Backed Loan. Lembre-se de usar ferramentas como as 121 para você se educar e não para justificar uma decisão impulsiva. E também se lembre de que o objetivo final de um Bitcoiner é sempre aumentar a sua quantidade de satoshis e não a sua quantidade de dívidas. Agora eu quero ouvir de você. Você já usou uma plataforma de Bitcoin Backed Loan? Se sim, qual foi a experiência? Se não, qual foi a sua maior preocupação? O que te impediu de usar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se esse vídeo foi educativo e útil para você, eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar para mais pessoas que precisam aprender o que a gente ensinou aqui hoje. E já que a gente está falando de segurança e gestão de risco com Bitcoin, eu quero recomendar para você um vídeo que pode ainda ser mais útil, que fala sobre o santo grau da segurança da autocustódia. Como você faz para guardar com máxima segurança os seus bitcoins. Afinal, se você está considerando usar uma plataforma de Bitcoin Backed Loan para não vender bitcoins, faz todo sentido que você também considere como guardar os seus bitcoins com o máximo de segurança possível. Nesse vídeo, eu vou te explicar como o multisig elimina o chamado risco de ponto único de falha e como funciona a custódia colaborativa e principalmente como você faz para criar um protocolo de herança para garantir que a sua família não fique de mal abanando se algo de ruim acontecer com você. Se você tem uma parcela significativa do seu patrimônio em Bitcoin, você precisa assistir esse vídeo. Clica aqui na tela e continua lá. Um abraço.